Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Como sempre falo, parece até um bordão, como é bom estarmos na presença do Senhor. Como diz aquele salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não podemos ir integralmente presencialmente na casa do Senhor, mas contudo transformamos as nossas casas em a casa do Senhor. E quero também nesta manhã, dando início a essa escola bíblica dominical, falar com os amados irmãos, ler com os amados irmãos, livro de Salmos, capítulo 133, são 3 versos, que diz assim, eis quão bom, agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu à orla das suas vestes. Como orvalho de Hermão, e como orvalho que desceu sobre os montes de Sião. Por ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Amados, é uma alegria estarmos na presença do Senhor nesta manhã. E como é bom, como é agradável para que os irmãos habitem em união. Termos esta união de igreja, de irmandade, de fraternidade, é muito bom para nós, para a nossa vida. Porém, nós estamos separados fisicamente, mas por conta da tecnologia, por conta da ciência tecnológica, podemos estar unidos, podemos estar na casa do Senhor, ou melhor, transformar os nossos lares em casa do Senhor. Quero, nesta manhã, nesse domingo, logo mais nós vamos estar participando do culto matutino. Quero refletir sobre esses textos, esses 2 textos de Salmos. Salmo 133, a respeito de como que é bom e suave que os irmãos habitem em união, e alegria de estarmos na presença do Senhor, alegria de vivermos na presença do Senhor, esta alegria que nós não podemos perder, nesses momentos de isolamento social, nesses momentos que estamos presos em nossos lares, não podendo fazer grandes movimentações, grandes andanças, né, como éramos até um ano atrás, mas que nós nunca perdamos a esperança, que nunca nós perdamos, melhor dizendo, a esperança, o amor de Jesus e a união de vivermos como irmãos em Cristo, de vivermos a alegria de estarmos na presença do Senhor dia após dia. Nesse instante nós vamos para a escola bíblica dominical, que possamos ter uma abençoada aula e que o Espírito Santo possa estar nos iluminando. Vamos fazer uma oração, amados irmãos. Senhor Deus, nesta manhã nos colocamos diante de Ti para aprendermos da Tua palavra. Venha nos ensinar a Tua palavra, venha nos ensinar do Teu querer, da Tua vontade, que possamos aprender e compreender e praticar a Tua palavra, Senhor. Possamos ser uma igreja fortalecida no Teu Espírito Santo, Pai. Venha nos abençoar e venha nos ensinar nesta manhã. É o que pedimos em Cristo. Amém. Tenhamos uma abençoada aula. Amados irmãos, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, queremos nesta manhã lermos com os amados irmãos o texto base da lição de hoje, Efésios 4, de 5 a 6, que diz assim:
um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, de 5 a 6. A nossa temática que nós estamos estudando fala sobre a respeito, sou cristão, sou cristã, e a minha igreja é a IPU. Nós queremos hoje estudar com os amados irmãos um assunto um pouco delicado para muitos, um assunto um pouco delicado porque ainda há um preconceito, mas nós precisamos entender que o ecumenismo não é nenhum bicho, como diz no ditado popular, de 7 cabeças. Sermos ecumênicos ou pertencermos a uma igreja ecumênica não quer dizer que nós vamos sermos sincréticos, ou seja, adotarmos na nossa liturgia elementos que não fazem parte da liturgia presbiteriana, da liturgia da igreja histórica, ou nós vamos adaptarmos a algo que não faz parte da nossa igreja. Precisamos, enquanto cristãos e pertencentes a uma denominação, a IPU, precisamos conhecer de perto a nossa história. E as razões bíblicas e teológicas para reconhecer como nos reconhecermos como uma igreja essencialmente ecumênica. É necessário e urgente que precisamos conhecer e nos aprofundarmos nesse assunto de ecumenismo, de diálogo, de vivermos, como Efésios nos diz, um só Senhor, uma só fé. Vivermos esta fé ecumênica, pois nós sabemos que há um grande movimento anti-ecumênico de muitas igrejas, até mesmo tradicionais, históricas, igrejas reformadas, como igrejas pentecostais e neopentecostais no Brasil. E essas igrejas são fundamentalistas, com um pensamento antiecumênico. A IPU possui uma história ecumênica. Surge historicamente porque alguns líderes presbiterianos se posicionaram a favor do ecumenismo contra o antiecumenismo reinante na outra parte da liderança também da igreja presbiteriana do Brasil, da onde nós viemos. A liderança a favor do ecumenismo se fundamentou no ensino dos profetas, e especialmente no de Jesus Cristo. A liderança antiecumênica predominou sobre a ecumênica e assumiu o poder concretizando no Supremo Concílio, o órgão máximo da estrutura da IPB, e esses dissolveu os presbitérios, sínodos, despojou pastores, expulsou os professores dos seminários presbiterianos. Estas igrejas e pastores dissolvidos e despojados se reuniram e continuaram inicialmente a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, FENIP, e posteriormente resolveram criar a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Hoje há uma forte oposição ao ecumenismo em algumas igrejas protestantes históricas, sendo ainda mais forte no âmbito pentecostal e neopentecostal, como já falamos. Um estudo minucioso da história da igreja presbiteriana, principalmente do surgimento da IPU, se encontra no livro Inquisição Sem Fogueira, do reverendo João Dias de Araújo. Vários membros das igrejas filiadas à IPU, inclusive as próprias comunidades como um todo, têm se referido, se retirado dos presbitérios e voltando para a IPB, refletindo este caráter antiecumênico. A IPU hoje é membro do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, e do Conselho Mundial de Igrejas, CEMI,
e do CEMIR, Conselho Mundial de Igrejas Reformadas. Conselhos esses essencialmente ecumênicos. Todavia, ela tem enfrentado muitos problemas antiecumênicos, principalmente quando a IPU procura relacionar-se com organismos e instituições cristãs, como a Igreja Católica Romana, as igrejas ortodoxas. Na realidade, a IPU se encontra numa encruzilhada. Ou se mantém fiel aos ensinamentos proféticos e de Jesus Cristo, ou se renega, tornando-se antiecumênica. Ressalta-se, entretanto, que não somente a IPU, como também outros movimentos ecumênicos dentro e fora do Brasil, estão diante de grandes desafios, e só uma forte base bíblica e teológica nos manterá firmes na defesa do ecumenismo. Queremos destacar aqui um ponto, a fundamentação bíblica para o ecumenismo. O Antigo Testamento é um livro eminentemente ecumênico, ainda que haja lampejos do antiecumenismo em alguns textos dos livros do Antigo Testamento. Tomando-os como exemplo, Gênesis, Isaías, Jeremias e Jonas revelam um caráter universal do coração de Deus, do coração de Javé. Gênesis fala de um Deus criador de todo o universo. Mesmo que Noé seja o símbolo da destruição de toda a terra, revelando este caráter da ira de Deus, também é o símbolo o símbolo do conserto que Javé faz com toda a humanidade. Isaías percebe Deus como o Senhor do seu povo, mas também o deutero Isaías considera Ciro, rei pagão, como ungido de Javé, conforme Isaías 45, dos versos de 1 a 2. Para o profeta Jeremias, Deus é o Senhor do povo de Israel, mas também o rei Nabucodonosor, rei pagão da Babilônia, é o servo do Senhor, conforme Jeremias 27, 6. E para Jonas, Javé é o Senhor do povo de Israel, como também é um Deus que ama, que perdoa os ninivitas, povos pagãos, segundo os olhos do profeta Jonas. Peço desculpa para os irmãos, meu gatinho está aqui, está participando da aula e deu uns miadinhos. Mas o Novo Testamento também fala de um Deus ecumênico e de um Deus que ama o mundo a ponto de enviar o seu Filho para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João 3,16. Portanto, onde há ódio, Deus proclama o amor. Onde há guerra, ele proclama a paz através do seu Filho Jesus Cristo, o príncipe da paz. O Cristo dos Evangelhos é o Filho de Deus, que deseja que todos sejam um, assim como ele é, e o Pai são um, conforme João, capítulo 17. João fala de Jesus como o mediador de toda a criação, que veio ao mundo para trazer-lhe luz, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, dos versos de 4 a 5. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, cria uma igreja ecumênica, conforme Atos capítulo 2. Todos os povos e nações fazem parte simbolicamente da igreja. Toda a humanidade se integra nesta comunidade. Paulo, no seu discurso no Areópago, em Atenas, conforme Atos capítulo 17, considerou todos os povos, inclusive os gregos, como o povo do Senhor, que é o mantenedor e preservador de toda a criação. Para Paulo, os cristãos estão unidos por uma só fé e um só batismo, conforme Efésios capítulo 4, dos versos de 5 a 6. Amados irmãos, sermos cristãos, como já no início do cristianismo, há vários problemas, há várias dificuldades, há várias linhas de pensamento,
Mas isso não requer que eu não possa ter um diálogo com o meu irmão, que é de uma igreja pentecostal, de uma igreja neopentecostal, que eu não possa ter diálogo com um irmão de uma igreja ortodoxa ou de uma igreja católica romana, porque o que nos une em torno de todo é a palavra de Deus. O Espírito Santo que nos une, porque Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o cabeça. Por isso que temos que vivenciar essa uma só fé. Vivenciarmos este amor do diálogo. O amor de entender o diferente. O amor de respeitar a história do outro. O amor e a responsabilidade de aceitar as diferenças. Um terceiro e último aspecto que eu quero destacar nesta manhã é sobre a fundamentação teológica para o ecumenismo. A reflexão teológica sobre o ecumenismo leva-nos à visão de um Deus criador, mantenedor desta mesma criação, Senhor soberano, Salvador, que se dá pelo mundo por amor. O entendimento da ação salvífica de Deus em Jesus Cristo leva o Conselho Mundial de Igrejas, nas suas conferências, assembleias, proclamaram-lo como a vida e a luz do mundo, como a esperança do mundo, e o Espírito Santo como transformador, renovador de toda a criação, conforme as assembleias de Amsterdã, Vancouver, Uppsala e Nova Delhi, e Evanston e Canberra, e etc. Amados, esse espírito ecumênico nosso, tem que estar fundamentado na palavra de Deus, como nós mostramos. Ele tem que ter uma fundamentação teológica, como temos. Sermos ecumênicos, como eu já falei no início da nossa aula, não é tomarmos para nós elementos de outras igrejas, de outras instituições. Não é perder a nossa característica como igreja presbiteriana. Não é perder a nossa identidade. Pelo contrário, é reafirmar a nossa identidade da forma que somos. Nós hoje, como Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, somos uma igreja ecumênica. Somos uma igreja de formação ecumênica. Somos uma igreja que se forma através do diálogo, do respeito ao próximo. Temos diferença. Não precisamos ir muito longe para entendermos esse respeito e diálogo. Dentro dos nossos lares, todos são iguais a nós? Não somos. Todos os nossos familiares são da mesma religião? Não são. Mas nós não respeitamos os nossos pais, nós não respeitamos os nossos tios, primos, sobrinhos, esposas ou esposos, porque não pertence à nossa igreja. Nós respeitamos. Fazer o ecumenismo, sermos ecumênicos, é o respeitar a nossa diferença, o diferente daquilo que somos. Pois, como já disse, ecumenismo, ou a palavra ecumênico, significa casa de todos. E a casa de todos é onde nós vivemos. Sempre falo isso e repito. Quando nós vamos a uma padaria comprar o nosso pãozinho, o nosso leite de manhã, nós não perguntamos para a pessoa qual a sua religião, qual a sua fé. Porque se aqui for católico, aqui for da igreja pentecostal, eu não vou comprar mais. Não, nós simplesmente entramos na padaria e pedimos os nossos pães, o nosso leite, o biscoito, a bolachinha, um docinho e vamos embora. Cumprimentamos, damos bom dia, respeitamos a pessoa que nos atende, o estabelecimento,
Ser ecumênico é dialogar, é viver esta experiência, de Efésios capítulo 4, de 5 a 6. É vivermos uma igreja de Cristo. É vivermos e vivenciarmos a igreja de Cristo, mesmo estando na Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Mesmo estando dentro da nossa comunidade, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. É vivermos esse Deus e pertencermos a esse Deus, que é apenas um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos. Somos um só rebanho, porque temos apenas um só pastor, que é Jesus Cristo, e que nós tenhamos esta consciência. Sou cristão, sou cristã, mas eu respeito o diferente. Eu respeito a doutrina diferente. Eu respeito o pensamento diferente. Discordo, não concordo, mas eu respeito. Porque, enfim, tudo são teses e teorias. Porque nós temos várias visões e várias interpretações de analisarmos a mesma palavra de Deus. Mas vivamos esse respeito, porque somos um só rebanho, pois só temos um só Senhor. Que Deus nos abençoe neste dia, nesta manhã. Amém. Amados irmãos, partindo para o encerramento, peço desculpa para todos. A gente fazer esse vídeo, fazer essa aula em casa, tem os seus contratempos. Hoje nós tivemos o contratempo do gato. Tá? Peço perdão para os amados irmãos. Ele quis ficar aqui, sempre ele fica bonzinho, quietinho, mas hoje ele estava a fim de miar e bagunçar. Tá? Quero agradecer os irmãos que têm assistido às aulas. Como sempre falo e falo novamente, estou à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Estou aqui à disposição dos irmãos. A gente está aqui para ajudar os irmãos a compreender. Pode falar, Marcelo, não concordo com você. Vamos respeitar. É aquilo que eu acabei de falar. É isso que eu vivo na minha vida, o dia a dia, um só Senhor. Mas eu respeito os que são diferentes. Eu respeito as críticas, as opiniões diferentes. Mas entendermos que nós pertencemos a uma igreja essencialmente ecumênica, de perfil de diálogo. É isso que nós temos que entendermos. Quero agradecer mais uma vez os amados irmãos por estar participando das aulas da Escola Bíblica Dominical, estarmos mesmo à distância aprendendo da palavra, vivendo essa experiência nova do novo normal, como muito se fala hoje em dia, o novo normal. Quero convidá-los mais uma vez a fazermos uma oração, agradecendo pela vida dos irmãos e que o Senhor possa estar nos abençoando. Santíssimo e bondoso Deus, obrigado por este mês que começou esta semana, melhor dizendo. Obrigado por esse instante de estarmos na Tua presença para aprendermos da Escola Bíblica Dominical. Venha nos abençoar logo mais no culto matutino, no culto de ceia, a fazermos parte deste corpo, a fazermos parte da Tua mesa, a fazermos parte da Eucaristia, Pai. Estar abençoando a vida daqueles irmãos que esta primeira semana de março comemoraram mais um ano de vida, por aqueles que estão passando por tribulações, por dificuldades, por lutas, que o Senhor possa estar abençoando-os também, ó Pai. Esteja nos sustentando cada dia mais no Teu amor, na Tua misericórdia. Tudo isso pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Amém. Amém. Que os amados irmãos tenham uma excelente e abençoada semana, uma semana de muita vitória. Que todos tenham
um ótimo domingo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.